Olá, pessoal. Estamos aqui mais uma vez para desejar primeiro um Shabbat Shalom a todo mundo, agradecer a tua audiência. É tão bom ter vocês aqui conosco. Quando a gente compartilha um pouquinho do que a gente entendeu da palavra do Senhor. E hoje nós temos aqui a Adriana Lanhado de Alencar. Shabbat Shalom, Adriana. Shabbat Shalom, Alex. Shabbat Shalom a todos. Então, aí eu sou o Alexandre Srabotnia, que esqueci de falar para vocês, né? Mas nós vamos estudar hoje o Lech Lecha, que em português a gente poderia dizer sai para lá. Não, não é sai para lá, é sai de onde você está, mexa-se, né? E dentro da Torá, nós estamos falando de Gênesis 12, do versículo 1 até 17, versículo 27, na Haftará, Isaías 40, 27 até 41, 16. Gente, vocês precisam ler inteiro esse Isaías. Brit Hadashah, Romanos 4, de 1 a 25, e no Terrelinho, Salmo 110. A gente tem tanto material que a gente não sabia por onde começar. Então, a gente decidiu começar pelo sai, né? Que é o início. Sai de onde você está. Então, em Gênesis 12, na verdade, antes do Gênesis 12, no Gênesis 11, quando a gente estudou Noé, o que que acontece? No capítulo 11, ele tem uma parte onde ele vai mostrar toda a descendência a partir de Noé até chegar numa pessoa chamada Tera, e essa pessoa chamada Tera tinha 3 filhos e um deles chama-se Abrão. E agora, no capítulo 12, a gente vai ver o nosso amigo Abrão. Então, do versículo 1 até o 3, ora, o Senhor disse a Abrão: sai da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai para a terra que eu te mostrarei. E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome. Tu serás uma bênção, e abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. E já que o cachorro apareceu aí, eu fico imaginando como é que era essa historinha. Imagina, né? O Abraão era uma pessoa bem-sucedida, era um comerciante que vivia em Uro. Uro era a metrópole da época, era o lugar mais importante. Ele e a família tinham um business que dizem que era um business de venda de imagens, ou seja, esse era o negócio dele. Um dia, esse Abraão chegou em casa, o cachorro que a gente viu aqui, mas não era esse, é um amigo desse cachorro. Ele veio, trouxe o chinelo para ele. A esposa dele, a Sarai, que era muito linda, ela estava preparando a janta. Enquanto isso, o Abraão sentou, ligou a televisão. Não, na época não tinha televisão, mas ele sentou, ficou descansando um pouquinho e alguém bateu na porta. E aí ele falou: Sarai, vai ver quem está na porta. E a Sarai falou: não, eu estou fazendo janta, e vai você. E Abraão era um cara que obedecia, bonitinho, sem chiar muito, foi lá, abriu a porta, e tinha uma pessoa muito distinta, um senhor muito distinto, todo diferente, porque era o próprio Deus, o próprio Adonai, ali com ele, conversando com Abraão, e deu essa mensagem para ele, né? É, a mensagem foi assim: Abraão, sai da tua terra e da tua parentela toda, deixa tudo para trás, vai para a terra que eu ainda vou te mostrar. Consegue imaginar isso? Proposta boa essa? Eu, o próprio Deus, te tornarei uma grande nação. Só para vocês saberem, a Sarai era estéril. Eu engrandecerei o teu nome, Deus dizendo isso. Você será bênção,
para todo mundo que tiver contato com você. E eu, o próprio Deus, abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E, para fechar, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Gente, é uma proposta incrível. Eu vou perguntar para a Adriana, eu não sei se ela se arrisca a responder, se o próprio Deus batesse a porta da sua casa, você e seu marido, vocês, afora, estou fazendo a janta, vai você atender essas coisas, o que vocês fariam? Olha, eu ficaria bem surpresa, mas eu ficaria feliz, né, de Deus aparecer para mim. Já pensou? Como deve ter sido a emoção de Abraão, né? Achado estranho e ao mesmo tempo feliz. É, E isso mostra assim como Deus queria ser amigo de Abraão. é E, verdade. e assim, como, e a obediência de Abraão de aceitar o que Deus falou sem ter a menor ideia do que seria, né? Assim, quando ele apareceu para ele, tudo, ele não tinha ideia de que terra era essa, de como seria tudo isso. Então, assim, mostra a obediência e mostra a fé. E a fé é algo que a gente crê sem ver, né? Porque a gente crê num Deus maravilhoso, num Deus majestoso, que a gente não tem nem ideia da forma física, nada, né? Abraão ainda viu, né? A gente não viu nada, né? Aí está dizendo que Abraão Algumas ainda viu. pessoas acho que tiveram algumas visões, né? Glória a Deus por isso, mas eu nunca vi. Mas mesmo assim, né, Alex, a gente crê sem ter visto, né? Que é bom. O mais importante é ter a fé naquilo que a gente não vê, mas ter o coração aberto para obedecer aquilo que Deus fala com a gente, não é? Então, esse começo aí da Paraxá mostra bem isso, né? Esse coração do Abraão bem obediente, como criança, assim, tá, vou obedecer, né? Ele veio aqui na minha casa, né? Então vamos obedecer, né? Ah, e isso é muito, muito bom. A gente poder conversar com Deus atualmente também, É. é, e ver o que que Deus quer pra gente. Então, às vezes, muitas vezes, mas o que será que Deus quer de mim? Ele não vai chegar aqui na minha porta e falar tudo o que vai acontecer comigo, nem o que eu tenho que fazer, né? Você vai Então, tomar aos um susto poucos, se ele aparecer, né? não é? Então a gente vai buscando ele vai mostrando pra gente o que fazer, não é? E aí a gente vê depois um pouquinho na sequência que o Abraão obedeceu, né? O Abraão depois saiu da terra, da parentela dele, não é? E aí acho que você vai contar também mais um pouquinho aí. Vou, porque na verdade, né, se você seguir, o Abrão ele recebeu essa proposta em Ur, né? Na Brita da Chá se fala que ele recebeu essa proposta em Ur, Uhum. na Caldeia. Só que aí no versículo 4 ele diz assim: assim partiu Abrão, como o Senhor lhe tinha dito, então ele obedeceu, né? E foi Ló com ele, opa, um familiar junto, e era Abrão da idade de 75 anos quando saiu de Harã. Então ele estava em Ur. Ele mudou depois de algum tempo com o pai dele, provavelmente eles venderam o business deles e mudou para Harã. E quando o pai foi embora, né? Quando o pai morreu, aí o Abraão falou assim: bom, eu tinha dúvida até agora, mas agora eu vou seguir em frente essa coisa que o Adonai veio pessoalmente, que honra, veio pessoalmente falar comigo. Eu vou obedecer a ele. Isso é o que deve ter passado na cabeça dele, né? Então ele pegou a família dele e o Ló de agregado, o Ló que era sobrinho, né? E se movimentou para Canaã, foi para uma terra, um pedaço lá chamado Siquém, e em Siquém, no versículo 7, você vai ver aí, apareceu o Senhor, apareceu Adonai,
a Abrão e disse: à tua semente darei esta terra. Que coisa! Deus falou assim: ó, eu vou te abençoar, né? Tá certo? Você vai para a terra que eu vou te mostrar e você vai se tornar uma grande nação. Que coisa! E agora estava acontecendo. E quando isso aconteceu e apareceu o Senhor Abrão e disse: a tua semente darei esta terra, e edificou ali, Abrão edificou ali um altar ao Senhor. Ele começou a louvar ao Senhor. E a gente vai ver ao longo do tempo, se você ler todas essas passagens, você vai ver que por várias vezes Abrão louvava a Deus, louvava a Deus. Naquela época também deu uma fome tremenda naquela região e ele decidiu ir para o Egito. O Egito ele fez algumas confusões lá, contou uma história meio estranha a respeito da esposa dele, falou que era irmã, mas Deus cuidou dele e ele acabou voltando para essa terra de Canaã, que é, no fundo, a terra que Deus disse: essa é a terra que eu vou mostrar para você, esse é o lugar que você vai. E ele foi, só que ele voltou do Egito muito mais rico do que o que ele tinha ido. Tanto ele quanto o sobrinho dele, o Ló. E era tanto o que eles conseguiram, foi tanta bênção, tantas maravilhas, só porque eles se movimentaram, que eles ficaram tão grandes que eles não conseguiam mais conviver junto. O pessoal do Ló não conseguia mais conviver com o pessoal do Abrão. E o Abraão falou assim: ó, vamos fazer o seguinte, a gente divide a terra, eu divido, você escolhe e eu vou para o outro lado. Um corta, o outro escolhe, né? É que nem quando você vai pegar uma pizza, né? Pega a pizza, um corta a pizza e o outro escolhe o pedaço melhor, né? Esse que é o negócio, né? E diz até, não, eu sei que você seria gentil e escolheria o pedaço menor, né? Então, foi o que o Ló fez. O Ló pegou a parte fértil da terra, que era a região de Sodoma e Gomorra. E quando ele se separou de Abrão, veja lá no versículo 14 do capítulo 13, já estamos no capítulo 13. E disse o Senhor a Abrão, depois que Ló se apartou dele: levanta agora os teus olhos e olha desde o lugar onde estás para a banda do norte, do sul e do oriente e do ocidente, porque toda esta terra que vês te hei de dar a ti e a tua semente para sempre. E farei da tua semente como o pó da terra. Tanta gente. E aí ele fala assim: levanta-te e percorre essa terra, toma posse. Deus te dá um presente, tem que tomar posse dele. Você tem que se agarrar às coisas que Deus dá para você. E ele fez isso, e também edificou um altar ao Senhor e assim por diante. Isso é algo assim impressionante, eu fico impressionado com isso. Mas a, tinha muitas discussões, muita briga entre reis e tudo mais, e a terra de Sodoma e Gomorra foi invadida por muitos milhares, dezenas de milhares de soldados. Eles saquearam a terra, levaram embora as pessoas. A gente viu recentemente isso acontecer em Israel. Vocês estão acompanhando, eu sei. É, e, e agora, José, né? Como o pessoal diz. Diz assim: ouvindo, pois, Abraão que o seu irmão estava preso, o irmão, na verdade, era o sobrinho dele, né? Armou os seus criados nascidos em sua casa, 318, e os perseguiu até Dan. Primeira coisa, Abraão estava preparado, os criados dele estavam preparados, eram soldados, eram fortes, valentes, guerreiros. E ele perseguiu um exército de mais de 10.000 pessoas. E, quer saber do negócio? Ele ganhou, ele venceu. Ele venceu.
e voltou para a terra, aí teve um episódio lá com o rei, mas surgiu um outro negócio muito interessante que eu vou pedir para a Adriana comentar. É um tal de Melquisedeque. Você já ouviu falar nesse Melquisedeque, Adriana? Então, esse Melquisedeque é interessante essa passagem que fala dele, por quê? Porque a gente vê Abraão dando dízimo, né? Então, o dízimo não é algo que veio depois, não é algo que veio com os 10 mandamentos e nem na Brita Hadashah. Ali atrás, com Abraão, já teve o dízimo, né? Então, assim, muito interessante que eles eram muito ricos e eles davam o dízimo de tudo, né? E eu achei interessante do que você estava falando agora há pouco, Alex, sobre a questão de que aonde Abraão ia, ele chegava e ele edificava um altar para Deus, né? Isso mostra o coração grato que ele tinha, né? E como isso agrada a Deus, a gente ter esse coração grato de adorá-lo, de agradecer por tudo que ele faz por nós, né? E Abraão, depois de tudo isso, inclusive esses 318 que ele separou aí para lutar e vencer os inimigos, a gente vê por toda a palavra de Deus, por toda o Sefer HaBritot, o Israel sempre com menos, mas Deus dando a vitória para eles, né? Sempre vencendo, né? Então, vamos confiar nas mãos do Eterno, que ele livra o seu povo. E também, Alex, nessa paraxá é muito interessante a aliança que Deus faz com Abraão. Na verdade, teve várias, né? Mas a última que retrata aqui é a aliança da circuncisão, né? Primeiro ele promete que o Abraão, apesar deles serem estéreis, que com 99 anos ele promete um filho para Abraão, e, e ele pede que todos lá sejam circuncidados. Então, Abraão com 99, Ismael acho que já tinha 12 anos, os criados, os escravos também foram circuncidados. Então, uma aliança de sangue que vem antes, né, da aliança de sangue que Yeshua também fez, né, dando o seu sangue, né, por nós. E o que que você tem a dizer sobre isso também? O que que você acha de todas Você falou essas tudo? alianças? Não, você não falou tudo. Não, eu vou falar. Não, não, tem muito mais a falar. Então, na verdade, eu queria voltar um pouquinho lá no Melquisedeque, porque Melquisedeque ele é chamado lá no Gênesis 14, vers, versículo 18, e diz assim: Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, e este era sacerdote do Deus Altíssimo. Ele era rei e sacerdote, e é o único que é rei e sacerdote, né? Quem tentou ser rei e sacerdote se deu mal, mas esse não, esse era muito especial. Ele era rei e sacerdote, rei de Salém. O pessoal diz que Salém deve ser Jerusalém, né? E, e ele deu uma bênção lá, ele falou assim: Bendito seja Abrão do Deus Altíssimo, o possuidor dos céus e da terra, e bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus inimigos nas tuas mãos. Deus entregou os inimigos nas tuas mãos. E, claro, Abraão deu um agradecimento. Ele falou: eu dou o dízimo de tudo, é aquilo que você tinha comentado. Mas esse nosso amigo Melquisedeque, lá na frente, é feito um paralelo entre o Messias prometido, lá no Salmo 110, ele diz assim no versículo 4: Jurou o Senhor e não se arrependerá. Tu és um sacerdote eterno, segundo a ordem de Melquisedeque. Melquisedeque não aparece em nenhum outro lugar na história. E Yeshua, quando ele apareceu, também não tem nenhum traço, nenhuma história. A única coisa que a gente sabe depois é que ele conforme João disse lá em João 1, capítulo 1, a partir do versículo 1, ele era o Filho de Deus e ele era o próprio Deus.
Então, é ele que... o Melquisedeque era um modelo de quem seria o Salvador, de quem seria Yeshua. E isso é algo impressionante e que muita gente, Adriana, muita gente até hoje não entendeu isso. Então, a gente precisa realmente nos conscientizarmos de que Yeshua é extraordinário, Yeshua vive, Yeshua está presente, e se você quer saber, as coisas só vão bem se a gente entende quem ele é e se a gente se agarra a ele, porque ele é o nosso Salvador. Mas você ia falar algumas coisas sobre Isaías, né? Tem umas passagens lá de Isaías. Conta para a gente aí, Adriana. Verdade, Alex. O capítulo inteiro, né, 40, de Isaías é maravilhoso, né? E mostra como Deus quer cuidar de nós, o seu povo, e fala muito disso, de que ele quer renovar as forças ao cansado. E isso é comparado a quando Yeshua fala para a gente: vinde a mim que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Ou seja, além dele lutar as nossas batalhas, que também está dito aí, ele é que renova as nossas forças, né? Então, assim, o nosso descanso está no Senhor. Não é só dormir, descansar às 8 horas. O descanso da nossa alma, o nosso Shabat mesmo, da nossa alma, é o próprio Yeshua, é a palavra dele entrando no nosso coração. Esse é o verdadeiro descanso. Então, que a gente possa, né, realmente nos apegar a esse Deus, a essa palavra, e ter esse descanso, mesmo em meio a tempos difíceis que estamos vivendo, né? Guerras, Israel sendo atacado, no dia a dia a gente vendo tantas coisas, mas a gente aqui dentro tem aquele shalom, porque sabe que Deus está conosco, que Ele nos trará a vitória, nos trará a ajuda para cada dificuldade que a gente enfrenta, não é mesmo? Pois é, quer dizer, não é só guerras, não. Guerras são terríveis, né? Mas a nossa luta do dia a dia, se a gente não se apegar a Deus, não falar assim, me ajuda aqui, porque eu sozinho não consigo. É tanta coisa acontecendo ao mesmo tempo e a gente precisa do nosso Deus amado e soberano, né? Eu gostei muito daquela parte lá no Isaías 41. Na verdade, no 40 também, né? No versículo 31, ele diz assim: Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças e subirão com asas como águias. Já imaginou você voando assim bonitinho? Não? A águia, ela passa acima de tudo, né? Aquele É, pássaro que voa. correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. E aí, no Isaías 41, no versículo 13, ele diz assim: Porque eu, o Senhor teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo: não temas, que eu te ajudo. Ai, que alento, tão gostoso isso, Adriano. Eu Que fico coisa tão, boa, né? tão Maravilhoso. cheio de esperança, de superar todas as coisas que estão acontecendo e que deixam a gente muito horrorizadas, porque o mundo está sendo muito horrível muitas Atacado, vezes, né? né? Tá difícil, Mas, gente, eu Então, acho que a gente falou demais. Vocês vão ter que pensar muito, refletir muito a respeito. Não deixem de ler todas as passagens, porque é importante. E eu gostaria de fazer uma oração. A gente está vendo a confusão que está acontecendo no mundo, a confusão recente que aconteceu em Israel com uma invasão de criminosos, uma invasão de gente que não conhece a Deus. E a gente tem que orar por Israel e pela gente também, para que nós sejamos protegidos. Paizinho amado, Deus Pai soberano, Senhor, nós dependemos do Senhor, proteja-nos, dirija-nos, porque nós precisamos do Senhor e no nosso dia a dia, a cada detalhe
da nossa vida, a gente precisa do Senhor. Ajuda-nos, protege-nos, dirige-nos e proteja muito a Israel. Remova toda essa ação, esquema do inimigo de destruição, de roubo da terra. Não permita que isso aconteça, Senhor. E a gente tem esperança, porque o Senhor falou que ia ajudar. Então, Senhor, nós colocamos isso no santo nome de Yeshua HaMashiach e desejamos um Shabbat Shalom para todo mundo. Shabbat Shalom, pessoal.